pré-história desse recital é bem antiga e surge eu trabalho com a Regina na TV há bastante tempo, desde o final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Quando a gente concebeu o Brasil Legal. E sempre trabalhei com ela como apresentadora. Mas a minha admiração pela Regina veio por causa do teatro. Eu vi Trate-me Leão quando eu era adolescente e aquilo foi fascinante. Depois eu passei a seguir o Asdrubal, né? Na plateia, vi aquela coisa toda, Farra da Terra várias vezes. E naquela época era como uma banda de rock, né? Assim, que era um fenômeno, que extrapolava a coisa do teatro. E fiquei fascinado por aquele tipo de proposta artística, né? que eles colocavam no palco, nos palcos, né? No Brasil naquela época. E depois aí a gente começou a trabalhar junto. E eu sempre, naquela época que nós começamos a trabalhar junto, ela estava fazendo a Naja Zuperi. E eu cheguei a viajar com a peça por vários lugares do Brasil, e aquilo foi importante também para a gente pensar as coisas que a gente queria fazer na televisão. Eu sempre achei que a Regina, na televisão, além de apresentadora, ela é uma atriz, e muitas das coisas que parece improviso, aquilo está escrito, são cenas mesmo teatrais, a interação com as pessoas, sempre a gente pensou como cenas de plateia, a Narja tinha muito disso. E eu sempre senti saudade de ver a Regina no palco, né? Nesse tempo todo que a gente trabalha junto. Quase 30 anos, né, de trabalho conjunto. E sempre senti saudade, ficava insistindo com ela, eu e várias pessoas da torcida do Flamengo, insistindo para ela para voltar para o teatro. E uma das coisas que eu gostava muito de fazer, e que era um privilégio privado até, era de descobrir, de tentar lendo algum livro, descobrir determinados textos e pedir para a Regina ler. Sempre porque eu achava que o jeito que ela lia cada um desses textos era muito importante. Então, vários desses textos que ela vai ler hoje, que fazem parte do recital, são textos que acompanham a nossa vida há muito tempo. Por exemplo, Meu Tio Goiará, o ET do Guimarães Rosa, é a gênese disso. Teve um momento que a gente achava que ia ser só isso, sabe? Ia ser só esse espetáculo. E depois ele foi crescendo por outras coisas e a gente queria colocar outros autores e pensar isso. Mas surgiu desse espaço que a gente tinha dentro de casa, dela ler determinadas coisas e de eu ver que ela tinha um jeito especial de ler essas coisas, diferente da maior parte. Alguns textos são clássicos da literatura brasileira, já foram encenados. São quantos textos? Agora, 5. a gente acha que é um recital, a gente tem muito mais textos e ela poderia escolher textos diferentes a partir do clima que cada espetáculo cria. Mas a gente pensa em espetáculos diferentes para cada cidade. A gente preparou, tem coisas que não foram lidas na Bahia, são textos de autores paranaenses. Então, a gente busca sempre trazer novidades, se possível, depois a cada noite. E é curioso porque eu nunca tinha visto Regina no palco. Bom, porque para quem não sabe, eu sou casado com ela há 23 anos. E nunca tinha visto, e sempre era uma coisa um pouco esquisita, e que ela também me cobrava, assim, você nunca foi nem na Naja Zuperi, não viu Trate-me Leão, não viu nada. E eu, nesse tempo todo, me falava, pô, mas então vamos fazer, ou faz alguma coisa, eu quero ver. E acho que a Regina sempre achou que o trabalho dela na televisão era uma coisa que só ela poderia fazer e que outros apresentadores não poderiam fazer o que ela fazia. Então ela sempre optou por não fazer novelas, ou por não fazer filmes, ou não ir para o teatro e continuar o trabalho na televisão. E no final do ano passado a gente ia passar o verão na Bahia e tivemos uma ideia de, vem cá, será que a gente não faz alguma coisa na Bahia, já que a gente vai passar lá 2 meses, podia experimentar uma coisa pequena. Aí veio a ideia de ser um recital,
né? Aí a gente, enfim, retomou um trabalho que o Armando já estava fazendo com a Sandra Corbucci, de pensar textos ou pensar situações. E aí foi se realizando, mas era realmente, começou com uma coisa muito pequenininha. Acho que para a gente está sendo um desafio também transpor de um lugar de 100 pessoas para um lugar de 2.000. Né? Acho que isso vai ser a gente ainda está ali, como é que será o cenário, como é que será a Regina, porque lá ela falava muito assim de pertinho, né? Mas eu acho que a Regina tem acho que o que menos me preocupa, na verdade, é ela, porque ela vai chegar ali, acho que vai dominar a plateia. E eu me senti também muito bem no palco ontem, a gente quando estava montando o cenário, passando tudo, acho que vai ser muito bom. Teve uma coisa que é interessante que ele falou, é a primeira vez que ele vê a Regina no palco. Tem uma geração que não viu a Regina no palco, né? Que conhece a Regina da televisão, então acho que vai ser muito surpreendente para as pessoas. Já na Bahia já foi, né? De ver o Estevão, ver a Regina no palco, era uma coisa que faltava no currículo dele, mas ver pessoas, por exemplo, o Russo do Baiana System, que é uma pessoa que a gente admira muito, e ter esse encontro, ele descobriu uma ou outra Regina, e descobrir também textos da literatura brasileira a partir desse espetáculo. Sei lá, atrizes novas, a Sophie Charlotte estava lá fazendo, ela está fazendo um filme que a Gal gosta, e aí ela ia no espetáculo todo dia, ela foi praticamente, né? Então era muito legal porque parecia uma coisa do Asdrubal, sabe? Daquelas pessoas que iam ver aquele espetáculo todo dia. Então, a gente foi descobrindo relações e cada vez mais surpreendendo. Não tinha muito um pensamento, mas aí quando a gente foi juntando... Isso é uma das coisas que eu acho mais impressionante. Assim, não houve uma intencionalidade, mas a cada dia a gente descobria como os assuntos voltavam, até gestos. Não só gestos meus, gestos que o texto sugere. Vou te dar um exemplo concreto. Tem um texto da Clarice Lispector, e que eu faço uma empregada dela, mineira, a Aninha, que ela fala que quando ela pensava muito, que ela gostava de pensar muito, que a cabeça doía aqui. E apontou para o meio da cabeça como uma criança. Tem no texto. Lá adiante, no meio do texto do Guimarães Rosa, ele fala: eu não gosto de saber muita coisa não, só gosto de saber o que a onça sabe, senão a minha cabeça pega doer aqui. No meio era igualzinho. E muitas coisas assim, dava pra gente ter, assim, sei lá, fundado uma igreja. Porque foi muito impressionante. Igreja da Onça. Igreja da Onça. Foi muita coisa aparecendo assim. Eu acho que isso indica uma coisa muito boa. É que os nossos propósitos são muito bons e que eles estão naturalmente presentes, sem essa intencionalidade. A gente não se propõe a falar no racismo, em falar nisso, uma questão ou outra. Mas é incrível quando depois você vê o recital como um todo, como as questões que a gente trabalha há 200 anos, nós todos, estão ali presentes o tempo todo e vão aparecendo, sem a gente ter cuidado disso, entendeu? O Lemis, que de repente ele fala do tigre que está na onça e junta. É isso, muitas coisas vão se misturando. Agora, o que está aparecendo, o que está apontando, é que no futuro, não só nas outras cidades, os textos possam ser mudados e as músicas, mas que ontem até na entrevista eu estava falando isso. Eu acho que numa temporada longa em São Paulo, no Rio, assim, eu acho que a gente pode mudar de um dia para o outro, porque essa estrutura está se fortalecendo, a gente está sentindo mais firmeza nela, no jeito que ela é construída, né, o recital todo, que dá mais vontade de mudar. Aí é legal, já a pessoa mesmo em São Paulo, no Rio, um dia um texto, outro dia outro, um dia você traz, porque tem tanta coisa que a gente quer ver, que a gente quer falar, tantas músicas que a gente quer mostrar, que vai ser muito legal. Também o público vai poder ir várias vezes, o que é ótimo. Mas eu acho que o elemento central do espetáculo é a Regina com os textos, é a relação dela com os textos, com a voz dela falando desses textos. Posso? Essa questão do humor é assim, para mim e para a Regina começou no início dos anos 70. Então, vários de vocês não eram nascidos.
70, início de 70 significa o auge da ditadura civil-militar. Então, naquele momento, com as notícias difíceis que a gente conseguia nas esquinas e nos papos íntimos entre pessoas, a situação, Chico Buarque cantava que a situação não está preta, a coisa aqui está preta. Gonzaguinha dizia que é impossível ser feliz naquele momento. E exatamente nesse momento que surge o Asdrubal trouxe trombone, isso em 1974, e uma das novidades que o Asdrubal colocou no panorama carioca e mais adiante no panorama brasileiro foi a alegria de viver. Ou seja, em plena ditadura militar, num momento terrível nacional, o Asdrubal vinha para dizer, com a sua juventude, com a sua sensibilidade artística, com a sua inteligência e principalmente com a sua certeza que a vida é um presente que ela nos deu. Então, daí o humor vem com essa convicção de que melhor do que isso nós não teremos. Melhor do que isso é a morte. E nesse momento não estamos falando dela, estamos falando da vida. Estamos aqui nesse instante maravilhoso e lá a mesma coisa. Então aquele humor que veio de lá, no meu caso, como Regina, os rapazes são mais recentes em idade, nós trazemos para qualquer cidade brasileira essa vontade de dizer que não importa, a vida é maior do que qualquer espetáculo e qualquer situação escrota que a gente esteja vivendo. Não. E acho que era um jeito, como é que a gente vai também falar sem cair na polarização que está o Brasil, como é que a gente vai conseguir falar do Brasil sem brigar com o amigo, com a minha família, né, praticamente. Então acho que a gente buscou um caminho de afirmação da arte, afirmação da literatura, afirmação da nossa identidade, afirmação da nossa biodiversidade, afirmação dos nossos valores, que acho que são valores que acho que vocês vão ver, vão gostar e as pessoas se identificam muito. Então acho que foi um jeito também da gente se colocar sobre o que a gente pensa sem cair no fla-flu que está fazendo tão mal para o Brasil. A Regina sempre foi essa pessoa que faz muitas pontes, a gente sempre trabalhou muito nisso, né? Entre as culturas, enfim, que seja baixa costura, alta costura, enfim. Mas sempre tentando fazer essa ponte. Acho que a peça pretende também trazer valores que a gente acredita universais para os brasileiros. Muito bom. Eu acho que a palavra popular, a gente tem que tomar ela de volta, resgatar, porque toda música popular, a música popular só se for, sim, uma coisa que eu só acho mais fina, senão aquelas outras músicas todas não são populares, aquela velha história. A literatura tem que ser literatura popular brasileira, e bem popular, e que esteja na boca do povo, que todo mundo tenha intimidade com aquilo, que todo mundo se reconheça ali, que reconheça aquilo como uma coisa sua, que reconheça aquilo como o Brasil. E quando a gente se propõe ser essa ponte, em todos esses aspectos, porque eu acho que a gente, nesses antagonismos que a gente vive, tem umas pessoas que estão muito aqui, outras estão muito aqui, mas tem um limbo enorme de pessoas que podem vir para o lado do amor, para o lado do afeto, para o lado da cultura, para o lado da arte, tudo isso. E essa ponte, se a gente só fica jogando pedra no vizinho, só fica antagonizando, a gente não vai se transformar, não vai transformar o outro, não vai se transformar, não vai chegar a lugar nenhum. O que eu sinto aqui é que ao trabalhar a literatura que o pessoal acha, até eu brinco lá no coisa, high-low, porque eles me acharam incrível em Harvard, tem que horas ela volta, e ao mesmo tempo foram no esquenta e viram pagodinho, funk. Como é que pode essa mesma pessoa estar nesses lugares? Esse espetáculo está exatamente como uma ponte entre... E é incrível como você, só falando de literatura, você está junto, rebocando um monte de preconceito, passando o rodo num monte de preconceito. Porque em tese, quem faz essa cultura que é chamada de low, né? É quem é pobre, é quem é negro, é quem está na favela. E quem faz essa cultura que é como a high, né? É quem estudou muito, quem é branco e tal. Então, quando você junta essas duas coisas, automaticamente você está fazendo a mesma coisa que a gente vem fazendo esses anos todos na televisão e tal.
Então, tem sido um prazer enorme, enorme, quando alguém me pergunta assim, mas isso é você que está falando ou é do texto? Mas isso é você que está falando ou é do texto? Que é a pergunta mais recorrente. Assim, aí as pessoas acham que é uma pegadinha. Eu falo, não, não é uma pegadinha para te sacanear, é uma pegadinha para te aproximar, para dizer, chega junto, ó, isso aqui é seu também. Pode falar isso aí. Pode pensar isso aí, pode ler isso aí, pode viver isso aí. Isso aí faz parte da sua vida. Não está numa estante, não está numa torre de marfim, num pedestal. A gente também tem uma coisa bacana, e queria também agradecer ao Hermano e à Regina, é que os textos, enfim, alguns textos eu já tinha lido, mas eu mesmo ali ouvindo a Regina e as escolhas dos textos do Hermano, foi dando uma vontade de ler mais, de comprar os livros. A gente teve essa ideia, falando, então vamos botar os livros para vender. Na Bahia vendia direto, toda a sessão, vendia muitos livros na da porta, gente. e todo mundo saía e comprava. Que acho também isso é uma outra coisa muito importante, tenho muito orgulho desse espetáculo, que é isso, incentivar a leitura, incentivar a gente a ler os autores nacionais. Você vai ouvir trechos que tenho certeza que muita gente vai sair dali querendo comprar um livro e querendo ler o livro todo. Tem uma outra coisa que é, assim, tem muito ruído hoje. Né? A maior parte das coisas, dos debates, tudo é um ruído o tempo inteiro, as pessoas... e mesmo a gente, eu me sinto muitas vezes na internet como um rato de laboratório, né? Que você tem um movimento de excitar todo mundo e ninguém mais pensar em nada, né? Porque você só está ali debatendo coisas que você nem sabe direito quem falou aquilo, o que é feito, o que é que não é. E esse espetáculo aponta, tem isso, tem o ruído da historiazinha no meio, e ela tem que condensar esses textos em 10 minutos, etc. Mas tem uma coisa de apontar. Isso aqui é o que importa, sabe? Isso aqui é o que é o fundamento. Isso aqui é para onde é o que faz do Brasil a essência, o que importa no Brasil é isso. Assim, são esses pensamentos, esses autores, essa tradição incrível de pensar o mundo, de pensar. E não é só pensar o Brasil para os brasileiros, mas é de pensar o lugar no mundo, do planeta hoje e tudo mais. Eu acho que todos esses textos não é à toa que a gente está no momento de que as onças podem desaparecer, né? Assim, elas voltarem com essa força no espetáculo. Eu acho incrível. O festival é uma tradição não só curitibana, brasileira, né? Eu acho que... E aqui a gente chega logo e respira isso. Tem gente de todo o Brasil, do mundo inteiro. Ontem nós fomos no espetáculo, né, nas Comadres, e depois tinha o ensaio de palco, né? E você encontrar todo mundo, isso é muito bacana. Mas eu acho que a relação com Curitiba, com a cultura paranaense é muito antiga também nos nossos trabalhos. Sempre passamos por aqui, conhecemos as pessoas e eu acho que ter o festival de teatro, ter essa importância que tem de manter um espaço de resistência e tudo mais, é muito legal. E ocupar a cidade mesmo, né? Assim, você vê que o festival está espalhado em todos os lugares, com várias atividades diferentes. Eu acho isso acessível a todo o povo, né? Tem muitas coisas com preços variados, de graça e tudo mais. É muito legal, é um esforço enorme, mas que produz frutos e que repercute no Brasil inteiro. Tanto que é ótimo que esse espetáculo tenha a sua estreia no palco do teatro. A gente fez uma temporada experimental numa igreja na Bahia, né, no verão. E era para 100 pessoas, é uma igreja convertida em centro cultural. Foi muito interessante, mas a estreia mesmo é aqui. E é legal que tenha, que seja nesse ambiente, né, de discussão, de debate sobre o que é teatro, o que é fazer teatro hoje, e de apontar os caminhos para essa arte, né, para o futuro dessa arte, não só para o Brasil.